Essa é a forma verdadeira, a maneira correta de nos aproximarmos da vida. Nós temos uma maneira equivocada de fazer isso. É a maneira pelo pensamento, por aquilo que a experiência representa. Talvez você tenha essa pergunta dentro de você: como se livrar do sofrimento? A verdade sobre isso é que a sua aproximação da vida é equivocada. Nós nos aproximamos desse instante com o pensamento, com a experiência. Ao passar por situações, você guarda isso dentro de você. E quando você se aproxima desse momento, você se aproxima desse momento com essas situações que foram guardadas. É bem curioso nos aproximarmos para olhar e ver isso. Que a nossa ação, ela nesse momento, ela é um ajustamento a uma intenção, a um desejo, a um motivo nosso, a um pensamento e a uma experiência passada. Na minha relação com alguém, não há liberdade. Então, nesse contato, o conflito está lá presente. A vida é um movimento misterioso. A vida é sempre um momento novo. Mas nós nos aproximamos da vida nesse momento novo com o nosso passado, com a nossa experiência, com o nosso pensamento. Então, não temos olhos novos para o momento. Não temos um sentir novo para o instante. Então, nós não temos um contato com o outro a partir desse momento. É sempre do passado. Olhem e vocês verão isso. O pensamento em vocês traduzindo a experiência. Você traz a experiência do passado, o pensamento traduz essa experiência no momento presente, e tudo que ela faz é pegar esse momento presente e interpretar esse momento. O seu contato com a esposa, com os filhos, com a família, com as pessoas do seu relacionamento, eles nunca são relacionamentos livres, livres do passado, livres do pensamento. E isso implica confusão. Você gosta de algumas pessoas, mas não gosta de outras pessoas. As pessoas que você gosta é uma interpretação sua, de sua experiência, do seu pensamento. As pessoas que você gosta e as pessoas que você não gosta, elas todas fazem parte do seu passado, todas fazem parte do seu medo, do seu desejo, dos seus problemas. Então, essas pessoas são projeções do eu. Esse eu é aquele que, nesse momento, fica procurando se ajustar ao que acontece, para extrair dali alguma coisa. Quando vocês veem esses encontros, falo com vocês sobre a realidade, sobre a felicidade. Isso é algo real, quando o pensamento não está mais presente, quando a experiência do passado já não interfere nessas relações. Então, a sua relação com as pessoas, a partir dessa alegria, dessa liberdade, dessa ciência da verdade, é uma relação em paz, é uma relação real. O que você sente pelo outro diz muito sobre o que você sente sobre você. Se você é livre, o outro é parte de sua liberdade. Se você é feliz, o outro é parte da sua felicidade. Se você é infeliz, porque você se vê a si mesmo com problemas, com dificuldades, com diversas formas de conflitos, e nessa interna contradição entre o que você pensa, sente e faz, se há toda essa
interna confusão, a sua relação com o outro também é isso. Em geral, queremos que as pessoas nos façam felizes, queremos que as pessoas nos deem paz, queremos que elas nos ofereçam a felicidade. É por isso que nós temos essa pergunta: por que eu sofro tanto? Ou o que posso fazer? Ou como posso me livrar do sofrimento? É porque para você o problema é que as pessoas causam sofrimento. É o mundo que nos causa sofrimento. Mas isso é verdade? É o mundo que nos faz sofrer? É o outro que nos faz sofrer? É verdade que as pessoas não nos compreendem? Isso é verdade? Eu tenho problema com as pessoas? As pessoas têm problemas comigo? Ou a verdade é que eu sou o problema? O problema do mundo. O problema do meu mundo sou eu. A pergunta é quem sou eu? A pergunta é como interpreto a experiência. O que é esse pensamento? O que é essa experiência? Por que que estamos sempre, nesse momento, tornando esse momento um momento velho? Ele não é velho, ele não está ultrapassado, não há nada feio nele. E por que que isso está acontecendo? Nós absorvemos o novo, que é esse momento, no velho do nosso passado. Olha que coisa curiosa acontece. O momento é novo, mas nós absorvemos o novo no nosso velho. Então, o nosso velho é o novo, alterado, distorcido, problemático, sofrido. Então, o que eu quero dizer para você é que não há problema na vida, não há problema com o outro, não há problema nesse momento. É só uma questão de absorver o novo com o meu velho eu, com o meu julgamento, com a minha comparação, com a minha avaliação, com o meu gostar, com o meu não gostar, com a minha experiência. É só um modo particular de ver a vida, o modo particular do eu, de interpretar tudo. Ok, você me mostrou o problema. Então, estou sofrendo porque eu sou alguém. A minha ideia, o meu julgamento, a minha comparação e avaliação é algo muito importante. E isso é equivocado. Agora eu compreendo que eu estou absorvendo o momento presente dentro do meu passado. Estou interpretando o novo com o velho. As pessoas com as imagens que tenho delas. As minhas exigências é a razão real do meu sofrimento. Vocês percebem isso? Agora eu percebi isso. Ok, você me apresentou a situação. Como posso lidar com isso? O que vocês diriam para mim? Se eu fosse você e dissesse, eu tenho problemas, o que é que você diria para mim? Como é que posso me aproximar disso? Como posso ir além disso? Então vamos agora, em alguns minutos, tocar nisso. Como posso me aproximar desse momento? Sem esse passado? É, isso é possível, mas você precisa compreender que esse momento, você não pode se aproximar dele da mesma forma como você sempre fez. Por isso que eu tenho convidado as pessoas para a arte de ser consciência. Isso é despertar. Isso é sair dessa condição. É essa condição que acabei de descrever, que eu chamo de sonho. O sonho do eu, o sonho do ego. Então, como devo me aproximar desse momento? Sem o eu, sem o ego, sem o pensamento? Isso não é complicado.
Eu tenho falado muito sobre isso com vocês. Quando você olha para uma pessoa, se você olhar com atenção, irá perceber o jogo da imagem que o pensamento apresenta quando você olha para ela. Então, ao olhar para uma pessoa conhecida, nesse olhar, de imediato, um conjunto de imagens surgem. São só lembranças do passado, dos momentos de prazer e de dor, de momentos de alegria e tristeza que você teve com ela. Então, algo dentro de você diz: eu gosto dela. Ou algo dentro de você diz: eu não gosto dela. Quando a gente entra em contato com as pessoas, nós não estamos em contato com ela, e sim com a ideia que fazemos dela ou dele. Já observaram isso? E por isso, algumas nos dão alegria e outras nos dão tristeza. Isso é verdade? São elas que nos dão alegria? São elas que nos dão tristeza? Ou são os nossos pensamentos sobre quem ela é? Sobre o que ela representa para mim? O que é esse mim? Podemos separar esse mim desse conjunto de imagens que surge nessa relação? Percebem? Ou esse conjunto de imagens é esse mim? Então, quando estou triste, o que está triste? O mim? O que está acontecendo com esse conjunto de imagens? Ela está em desconforto? Percebam isso. Esse é o sentido de nossas relações uns com os outros. Esse é o sentido. A pergunta é: isso faz sentido? Se pudermos olhar sem a imagem, ou se pudermos simplesmente acolher essa imagem, nessa compreensão de que é só uma imagem, isso causará algum problema para a gente? Quando é que isso causa problema? Quando você faz algo com essa imagem. Quando você concorda com essa imagem ou discorda dela. Quando você sente prazer nela ou desprazer nela. Eu tenho falado muito sobre a existência do eu, a existência do ego. E alguém pode perguntar: mas o que é o ego? Que você fala tanto. O que é o eu? O eu é essa intenção de fazer algo com aquilo que aparece. O que está aparecendo? A imagem. Quando eu olho para ele, surge uma imagem. É algo vindo do passado. É uma lembrança. É uma recordação de um momento bom que tive com ele, que tive com ela. Isso é uma imagem. E o que é o eu? O que é o ego? É aquele que diz: gosto de você. É aquele sentimento que surge junto quando essa imagem surge. Posso me tornar ciente desse sentimento? Eu não posso fazer nada com a imagem, porque ela é automática. Ela vem automaticamente. Mas eu posso me tornar ciente daquele que surge junto com a imagem, que é aquele que vai observar a imagem, que vai gostar da imagem ou não vai gostar da imagem, que vai se sentir feliz ou infeliz com essa imagem. Isso é o eu. Está claro isso? Então, o que é o eu? É aquele ou aquilo aqui que quer intervir, que quer interferir, que quer traduzir, interpretar, reinterpretar essa imagem, que é o passado. Quando isso acontece, o que estou fazendo? Estou absorvendo esse momento presente, esse momento novo com o meu passado. Estou confirmando a existência do eu. Está claro isso? Estou dizendo: você é importante para mim. Ou você não vale nada. Eu gosto de você. Ou eu não gosto de você. Eu estou dando a esse momento presente. Percebam como é sutil isso, como é rápido isso.
como fazemos isso o tempo todo. Não é automático? É automático. O pensamento surge, é a imagem surgindo. Esse elemento surge para fazer algo com esse pensamento, para fazer algo com essa imagem. E esse algo é gostar, é não gostar. Quando você faz isso, você está absorvendo o momento presente com o seu passado. Então, depois de 30 anos de relacionamento de casado, 40 anos, tudo que temos é um conjunto de imagens, de lembranças que esse mim carrega, que esse eu carrega, que eu tenho dela e que ela tem de mim. Que eu tenho do chefe, que eu tenho do patrão, que eu tenho das pessoas. Então eu passo a vida inteira nesse processo de cultivo do eu, de cultivo desse mim, porque eu tenho imagens de tudo à minha volta, não só de pessoas. Eu tenho imagens de lugares. Eu gosto de alguns lugares, de outros lugares eu não gosto. O que de verdade está acontecendo? Todo esse momento ele é novo, mas ele vai sendo absorvido sempre pelo meu passado, pelo sentido de um eu presente dentro da experiência de lugares, no contato com pessoas e com situações. Podemos desarmar isso? O sentido de um eu presente dentro da experiência na relação com pessoas, com lugares. Estou aqui colocando um aspecto externo, mas nós temos o aspecto interno também de tudo isso. É quando temos uma imagem de nós mesmos. Podemos estar sozinhos e nos sentindo bem com nós mesmos, ou mal, sem saber a razão, sem saber a causa, sem saber o porquê. Isso é só uma imagem, uma autoprojeção desse próprio eu. Uma imagem surge, algo desagradável está aqui, não tem nada acontecendo à minha volta, ninguém à minha volta, e eu estou mal. O que é esse eu mal? Se estou desatento ao que o pensamento está trazendo, ao que a imagem do passado está trazendo, se estou desatento, eu mergulho nessa condição de não gostar dessa imagem. E isso está sustentando um sentimento bom ou ruim. Aqui nós tocamos na coisa mais importante para todos nós: conhecer a nós mesmos, saber o que se passa aqui, nesse instante, nesse momento. O que é esse eu? O que é essa imagem? O que ela representa para esse eu? A imagem que eu faço de mim mesmo ou a imagem que eu faço do outro? A imagem que eu faço do mundo à minha volta, a imagem de lugares, de situações, sempre estou presente. Esse eu é esse centramento de uma identidade na experiência, é esse autocentramento. Se aproximar disso é se aproximar do autoconhecimento. Então a meditação é a revelação daquilo que está fora disso. Eu me aproximo desse reconhecimento, o reconhecimento do jogo do eu. Isso é autoconhecimento. Perceber a realidade fora desse jogo do eu é a meditação. Há algo que podemos aqui chamar de verdadeira meditação, de real meditação. É quando esse autoconhecimento revela algo fora do eu. Quando esse algo se mostra, você não mais está presente, absorvendo o momento presente no seu passado. O seu passado, que é o eu, perde relevância. E esse momento se mostra revelador. Isso é autoconhecimento. Nesse autoconhecimento, algo fora disso que é conhecido, do eu, se apresenta. Isso é real meditação. Então, o que é meditação? Olhos fechados, pernas cruzadas, respirar de certa forma, ouvir um mantra? Não.
Meditação é a ciência da verdade desse não eu. Então é o fim da separação, porque se essa imagem é vista e não tem alguém valorizando essa imagem, ela não se sustenta. Se a dor aparece, a tristeza aparece, o sofrimento aparece, começamos a fala assim: como me livrar do sofrimento? Como me livrar? Sofro tanto. Como me livrar de tudo isso? Se tornando ciente. Você se torna ciente do que ocorre aqui, agora. Você se torna ciente do eu. E quando você se torna ciente do eu, não tem você. O cérebro se aquieta para observar o seu próprio movimento. Quando você está ciente do jogo, o cérebro se aquieta, a mente silencia, algo novo surge fora do jogo. Esse algo é a presença da realidade, a presença da verdade. É a revelação que a real meditação traz. Agora mesmo, tudo que está presente é a verdade. Se esse eu, esse mim, não aparece e tenta absorver esse momento presente dentro do seu jogo, tudo que está presente é beleza, é amor, é verdade, é silêncio, é liberdade. Tudo que está presente é pura graça. Tudo que está presente é meditação. Tudo que está presente é a ausência do eu. Essa é a verdade de Deus. Como me livrar do sofrimento? Você não pode se livrar do sofrimento. Você pode se tornar, e precisa se tornar, ciente daquele que sofre. Percebem? A ciência desse que sofre é o fim para o sofrimento. É o sofredor que sustenta o sofrimento. Não há qualquer sofrimento sem o sofredor. Não há nada nesse momento que represente sofrimento para você. Se você não estiver aí, rejeitando, lutando, interpretando, traduzindo, ou tentando fazer algo com o que está aqui nesse momento. Tudo bem? Tudo está agora aqui. É só olhar para isso. Se tornar ciente disso. Isso é real meditação. Ok? A meditação real não faz outra coisa a não ser lhe dar uma constatação dessa sua unicidade, desta beleza, desta presença divina que você traz dentro de si mesmo.